Olha, a Polícia Federal fez novas buscas na investigação que apura aplicações bilionárias de recursos do Rio Previdência no Banco Master. Entre os alvos da operação está o ex-governador do Rio, Cláudio Castro. A PF quer saber quem autorizou os investimentos e se houve exposição irregular de dinheiro público em operações consideradas de alto risco. Agora há pouco, nós tivemos acesso à decisão que embasou a operação e eu vou ler aqui com vocês, porque a Polícia Federal achou uma ligação entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o ex-governador do Rio de Janeiro. Bom, matéria na tela aqui para vocês. O seguinte, a decisão. Em seu parecer, o Ministério Público Federal manifesta-se favoravelmente à representação policial que apura a atuação de organização criminosa estruturada para captação irregular de recursos de regimes próprios e previdência social, em especial do Rio Previdência, em benefício do Banco Master. O parecer descreve indícios robustos de crime contra o sistema financeiro nacional e de corrupção. Aponta que, a partir de relações pessoais e políticas, especialmente entre Daniel Vorcaro e o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, foram viabilizados investimentos bilionários em letras financeiras e fundos de investimento criados ou utilizados pelo banco, em desconformidade com a política de investimentos do RPPS e com as exigências regulatórias. No seu entender, as investigações revelam alterações deliberadas nos procedimentos internos, credenciamentos meramente formais, ausência de análises técnicas, concentração excessiva de risco e uso de intermediários para elevação de comissões e ocultação do pagamento de vantagens indevidas, ou seja, a associação do ex-governador do Rio de Janeiro com Daniel Vorcaro, sem análise técnica, sem procedimento interno, e as investigações mostram aqui que eles agiam de forma deliberada para colocar o Banco Master e a Rio Previdência juntos, ou seja, liberando o dinheiro do Rio Previdência, liberando o dinheiro da Previdência Social para o Banco Master sem qualquer análise técnica. Eu já quero chamar o Felipe para essa conversa aqui e já falamos aqui por diversas vezes. Tem mais, produção? Então vamos ver aqui mais sobre a decisão antes de eu falar com o Felipe, porque aí eu já converso com o Felipe sobre todos os pontos aqui dessa decisão que embasou a busca e apreensão hoje na residência do governador do Rio de Janeiro, que fica lá na Barra da Tijuca, na zona oeste, sudoeste do Rio de Janeiro. Vamos lá para o ponto 1 aqui. Cláudio Castro, que é o ex-governador. Os elementos reunidos indicam em tese que Cláudio Castro, na condição de governador do Rio de Janeiro, mantinha um vínculo próximo com Vorcaro e exerceu um papel político relevante para viabilizar os aportes da Rio Previdência ao Banco Master. A representação aponta sincronismo entre encontros mantidos entre ambos e os aportes financeiros subsequentes, além de conversas encontradas no celular de Vorcaro, indicando que a liberação de determinados investimentos dependia de alinhamento político com o ex-chefe do Executivo Estadual. Ou seja, o celular de Vorcaro, as mensagens do celular de Vorcaro deixavam claro que dependia do alinhamento político do ex-governador do Rio de Janeiro para que esse dinheiro da Rio Previdência fosse liberado para o Banco Master. Muito claro isso aqui no documento. Portanto, segundo a representação, a atuação de Cláudio Castro não se limitou aos contatos institucionais, mas envolveu um vínculo pessoal e estreito com o controlador do Banco Master, o Vorcaro, caracterizado por encontros frequentes, inclusive em ambientes privados e no exterior, custeados pelo banqueiro com elevada coincidência temporal em relação aos aportes bilionários do Rio Previdência. O que diz aqui é que os dois se encontravam, tinham encontros inclusive fora do Brasil, em momentos muito coincidentes com os momentos que eram liberados dinheiro para o Banco Master. Eles se encontravam em alguns momentos e logo depois o dinheiro da Rio Previdência era liberado para o Banco Master, ou seja, muita coincidência. Esse relacionamento dos dois teria viabilizado o alinhamento político necessário para liberar esses investimentos, bem como a nomeação estratégica de dirigentes do Rio Previdência em cargos-chave, ou seja,
Além disso, além da liberação do valor, desses valores da Rio Previdência para o Banco Master, essa relação dos dois ainda ainda tornou viável a indicação de nomes específicos para cargos dentro do Rio Previdência, o que facilitaria a liberação desse dinheiro, desses valores. Então, presidência, diretoria de investimentos e gerência de investimentos estavam na mão de Daniel Vorcaro, assegurando que as decisões de credenciamento e de aplicação de recursos fossem conduzidas em desconformidade com a política de investimentos e com as normas regulatórias, ou seja, os nomes indicados aqui por Daniel Vorcaro e pelo ex-governador Cláudio Castro para Rio Previdência agiam de forma errada, agiam de forma dissonante com o que era previsto pelas normas da Rio Previdência para indicar dinheiro para o Banco Master. Os indícios também apontam a continuidade das aplicações mesmo diante de alertas formais de órgãos de controle e pareceres técnicos desfavoráveis, ou seja, houve parecer técnico alertando, mostrando que estava errado, que esse investimento era incorreto, que estavam sendo feitos investimentos fora da conformidade, fora do padrão da Rio Previdência e ainda assim foram permitidos esses investimentos. Agora sim, eu quero falar com o Felipe sobre isso. Antes disso, intervalo comercial, para quem nos assiste aí na Fast TV, nos canais da LG Channels, a gente já volta com mais informações sobre esse caso do Daniel Vorcaro e do Banco Master, junto com a Rio Previdência e do governador Cláudio Castro. Claro, continuamos com a programação normal aqui para quem nos assiste no YouTube. Felipe, muitos meses de Operação Compliance Zero, já estamos na 8ª fase da Operação Compliance Zero. Hoje a operação da Polícia Federal com busca e apreensão na casa, na cobertura do ex-governador do Rio, Cláudio Castro, e que mostra uma coisa que a gente já falava aqui no Contexto Metrópolis, a participação das previdências estaduais e o investimento das previdências estaduais no Banco Master. E agora indícios fortíssimos da participação do Cláudio Castro, deliberadamente indicando nomes para a direção, para a coordenação, para a gestão da Rio Previdência, nomes de pessoas específicas que estavam lá dentro e que não atrapalhariam, pelo contrário, que ajudariam e que facilitariam a indicação de dinheiro para o Banco Master, mesmo com alertas de órgãos de controle, ou seja, a Rio Previdência foi alertada de que aquilo estava sendo feito em desconformidade com as suas regras e que aquilo poderia trazer problemas para quem? Para quem precisa do dinheiro da Previdência, Felipe. Mais um problema aí para quem recebe o dinheiro da Previdência e que pode ficar sem o seu dinheiro. O Neila, muito revoltante, né? Realmente muito revoltante. Você vê como o Daniel Vorcaro ele atuava, né? E tem tentáculos em várias frentes, né, da administração pública, né? Agora está claramente mostrado o tentáculo dele em relação ao Estado do Rio de Janeiro, né, junto com o governador Cláudio Castro e junto com a Rio Previdência. Né? Imagina só, né, Rio Previdência, né, para as pessoas entenderem, os telespectadores entenderem aqui que estão assistindo a gente, né? Tem um regulamento muito rígido em relação a onde vai investir o dinheiro, né? Até porque é o dinheiro público, do servidor público, que durante a atividade dele, ele deixa uma parte desse valor na Rio Previdência para quando aposentar receber sua aposentadoria, né? E aí o Daniel Vorcaro conseguiu fazer com que esse regulamento tão rígido, né, não fosse observado e fosse dinheiro da Rio Previdência para a conta do Banco Master, comprando título do Banco Master que a gente viu que não tinha lastro algum. Né? E mais do que isso, Neila, na decisão do André Mendonça, estava claramente que os aportes, né, da Rio Previdência iam para o Banco Master logo quando o Daniel Vorcaro se reunia com o Cláudio Castro, né, mostrando que tinha, de certa forma, uma conversa, uma negociação e ato contínuo, né, o dinheiro saía do Fundo da Previdência do Rio de Janeiro, né, para o cofre do Banco Master, ou melhor, para o bolso do Daniel Vorcaro. Ou seja, realmente um absurdo, né, um absurdo. Né? E mais do que isso, mostra claramente que existia parecer contrário do técnico da Rio Previdência, contrário à alocação de dinheiro da Rio Previdência no Banco Master.
Ou seja, o conchavo político, né, a negociação política, a negociata política, melhor colocando, né, ficava acima das questões técnicas. Então você vê o absurdo, Neila, dinheiro do servidor público do Estado do Rio de Janeiro, né, que era para complementar a aposentadoria dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, foi para o Banco Master e se perdeu, né, por conta de corrupção, por conta de negociata. Então, realmente, não tem o que falar nesse sentido. Aí eu fico imaginando, né, até que ponto vai chegar as informações sobre o Daniel Vorcaro e o Banco Master. Fico imaginando quando abrir, né, essa foto toda, né, quando a operação terminar, né, de certa forma, né, é, qual vai ser o político que vai se livrar em relação a essa situação toda do Banco Master? Felipe, eu estava me lembrando aqui que quando a gente fala de previdência, não é a primeira previdência que a gente fala em caso master. Bom, já quero convidar quem está voltando do intervalo comercial da FES TV para acompanhar com a gente um debate que estamos fazendo sobre previdência social, principalmente do Rio Prev hoje, por conta da busca e apreensão que aconteceu na residência do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, na casa dele, que fica na Barra da Tijuca, região sudoeste do Rio de Janeiro, na operação da Polícia Federal, que investiga a participação do ex-governador do Rio de Janeiro aí no envolvimento do caso do Banco Master. E aí a Rio Prev entra em que sentido? O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, enquanto governador, liberaria ou facilitaria aí de forma política os valores, dinheiro da Rio Prev liberado para o Banco Master. Não foi o único estado que fez isso, né? O Amapá fez isso. Lembrando que o presidente da Mapaprev era um indicado de Davi Alcolumbre para o cargo, que acabou renunciando diante aí das denúncias desses escândalos do Banco Master. Isso lá no início, quando houve a liquidação do Banco Master. E uma outra previdência que pouco é falada, Felipe, é a do BRB. A previdência do Banco Regional de Brasília também foi atingida pelo Banco Master. Existe a Previdência, o Banco de Brasília é um banco regional aqui, público de Brasília. A Previdência do banco também foi atingida, né? A governadora Celina Leão aqui do Distrito Federal agora tenta batalhar para levantar mais uma vez o banco e tentar tornar saudável o Banco Regional de Brasília, que era, sim, um banco salutar, um banco saudável, e a previdência do BRB também foi atingida. Então, o que eu estou me lembrando aqui no momento são essas três previdências, mas um montante, assim, milionário. Um dos braços, né, Felipe, do Banco Master. Hoje eu estava de manhã assistindo um jornal e ouvindo falar de Daniel Vorcaro e pensei, meu Deus, qual foi o ramo que esse banqueiro não se embrenhou? Qual foi o braço que esse homem não se infiltrou? É incrível. É construção civil, é o ramo fitness, é igreja, é política, é previdência. Eu ainda não sei qual foi o ramo que ele não se embrenhou nesse país e não sei quem é que não está ligado a ele ainda. Tem filme, Não, né? essa é a Filme questão, também né? agora. Ó, essa é a questão, Neila. Qual ramo que ele não entrou? Né? Qual partido que ele não corrompeu? Qual político que ele não corrompeu? Por isso que eu falo, né? Essa questão do Banco Master é uma questão que tem que passar ali para a República no Brasil. Né? A gente tem que saber exatamente como é que funciona a República para a gente conseguir, depois disso tudo, né? Depois de chegar no fundo do poço, se é que o poço tem fundo, né? A gente conseguir reestruturar a República, melhorar e aperfeiçoar as instituições. Porque você vê, Neila, o fundo público, né, de previdência, ele tem regras rígidas. É muito difícil você conseguir alocar dinheiro, investimento, né, em banco, né, porque é muito rígido. Tem até uma discussão que critica essa rigidez, porque impede, por exemplo, o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Brasil em geral, né, aplicar dinheiro e ganhar mais liquidez e ter mais dinheiro. O Fundo de Previdência, por exemplo, dos professores do Canadá, né, tem uma empresa aqui no Brasil chamada Brookfield, que consegue investir em saneamento básico no Brasil, em estradas do Brasil, prédios privados. Né? No Brasil é muito rígido, a gente não consegue fazer isso. E tem uma crítica por trás dizendo que deve se flexibilizar. Aí você vê a situação no Banco Master, que uma regra rígida não foi observada e gerou essa corrupção. Como é que você vai defender que haja uma flexibilidade maior em investimento desses fundos no Brasil? Então você vê claramente que, infelizmente, né, o Daniel Vorcaro corrompeu, né, servidores do Rio de Janeiro, assim como corrompeu servidores do Banco Central,
presidente do BRB e por conta disso conseguiu ganhar dinheiro, né, fazer aquelas gastanças que ele fazia direto e prejudicou completamente uma população. Então, realmente, onde que será que o Daniel Avocado não tem tentáculos, Leila? Essa é a pergunta. Não sei. Também não sei.